versículo 9 aí, vai dizer assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, esse livro, como a gente já viu, é um livro ou uma carta, como você preferir definir, enviada por Deus, por meio de Jesus Cristo, a João, que estende ela à igreja, ou seja, João redige ela, melhor dizendo, para a igreja, e ele vai dizer aqui daqui a pouco para quais igrejas especificamente esse texto está sendo redigido, está sendo direcionado, tá? Mas João, o autor aqui do escrito, né, ele vai dizer: olha, eu sou companheiro de vocês, irmão de vocês primeiro, depois eu sou companheiro de vocês em 3 coisas: no sofrimento, no reino e na perseverança. Bom, então João não é alguém que está numa posição de tranquilidade, escrevendo para uma igreja em posição de perseguição. É alguém em posição de perseguição também, escrevendo para outros irmãos passando pela mesma aflição. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa: o cara fala isso porque ele não está vivendo o que eu estou vivendo. Não, João estava, e por isso ele tinha propriedade para escrever para esses irmãos o que ele escreveu. E João então fala que ele é companheiro dessas igrejas, desses irmãos, no sofrimento, no reino e na perseverança. O motivo de João estar preso na ilha de Patmos, de onde ele está escrevendo, é o Evangelho. Ele vai dizer: por causa de Jesus e do testemunho da palavra de Deus. E portanto, João era um perseguido por conta da sua fé. Ele não estava preso, ele não estava sendo perseguido por conta da sua má índole, por conta dos seus atos ruins, por conta de ser um perverso, um criminoso. Não, ele estava sendo perseguido por conta da sua fé em Jesus Cristo. E nós precisamos estar atentos que essa seja a razão de uma possível perseguição para com a gente. Que seja por causa daquilo que é puro, daquilo que é digno, e não por algo que a gente faça de errado, tá? E o apóstolo Pedro, vai escrever na sua carta, em 1 Pedro 4, versículo 14 ao 16, ele vai dizer que se nós somos insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados nós somos, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre nós. Ora, se alguém de vocês sofre porque faz o mal, não há do que se gloriar. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Esse é o encorajamento de Pedro a alguns irmãos que estavam dispersos, e esse também é, de certo modo, o encorajamento de João. Vocês estão perseguidos, e que seja por conta do Evangelho, tá? Permitam-me aqui fazer uma pequena provocação. Talvez, se você recebesse hoje uma carta, na sociedade que a gente está, que é a sociedade que não gosta de sofrer, que não gosta de pagar preço nenhum, que não gosta de assumir suas culpas, suas responsabilidades nos processos, talvez você, cidadão dessa realidade, dessa sociedade, desse tipo de pensamento, que o que vale é o meu prazer e não os processos para conquistar as coisas, o que vale é conquistar, independente do processo até chegar lá. E portanto, você, membro, cidadão dessa sociedade, imagine você recebendo uma carta de um apóstolo, o apóstolo João, com seus 90 e tantos anos de vida, que era essa a realidade aqui. E João escreve: meu irmão, se alegre em sofrer por causa do reino. Lembre-se que você é cidadão de um reino. Lembre-se que você tem que perseverar em meio à luta. Talvez você, membro dessa sociedade, diria: olha, João, você é um irmão querido, que andou com Cristo, você é alguém, uma bênção, mas assim, João, desculpa, acho que você está meio velhinho demais, acho que você está meio equivocado aí, João, acho que você já passou do ponto, né, João? Na verdade, acho que Jesus está te chamando e você não está escutando, porque você está com a cabeça meio desgovernada, João. Que negócio é esse, João?
de sofrimento. Que negócio é esse, João? De ter que perseverar em meio à perseguição, João? Do que você está falando, João? Talvez essa seria a nossa resposta a uma carta de João. Talvez essa seja algo que a cultura tem colocado sobre nós. Você nasceu para vencer. Você precisa conquistar. Você não deve sofrer. Para que sofrer? Por que sofrer? Quando alguém te acusar de ter sido corrupto, de algum crime, como os nossos políticos todos, né? Praticamente estão aí envolvidos com alguma coisa. Quando alguém te acusar, negue até a morte. O que vale é você ficar longe da prisão. O que vale não é você perceber o seu erro, confessar o seu pecado, pagar por ele, pagar pelo seu erro criminalmente e depois estar com a consciência tranquila. O que vale é você viver numa mansão. Não é essa a mensagem da sociedade? Então entendam que o Evangelho é contra a cultura. Então imagine o João escrevendo essa carta para você sobre sofrer, perseverar, fazer parte de um reino que não é desse mundo e ter que negar muitas ofertas vantajosas que esse mundo te oferece por conta da sua fé em Jesus Cristo. Talvez essa seja uma avaliação que nós precisamos fazer. É uma avaliação que todo cristão deveria fazer. Porque se nós a fizermos, se nós começarmos a tomar posição pelo reino de Deus de fato, e não pela minha glória, e não pelo meu bem-estar, talvez, daqui a algumas gerações, nós vamos experimentar, ou os nossos filhos, netos, bisnetos, vão experimentar um país mais digno, um país com mais justiça. Mas se nós não continuarmos nesse processo de rejeitar esse tipo de exortação, a igreja não vai conseguir ser luz como não tem conseguido ser luz, e portanto o Brasil vai continuar em trevas, de um erro para outro, sempre se batendo e nunca sendo o que deveria ser. Versículo 10 e 11 vai dizer assim: No dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, no dia do Senhor, como ele diz aí no versículo 10, provavelmente é uma referência ao domingo. Por quê? Porque a igreja primitiva passou a ver o domingo como o dia do Senhor, porque foi o dia da ressurreição. Então, você vai ver no livro de Atos, por exemplo, 20, versículo 7, que era o dia digamos assim, do culto principal, embora isso é uma mentalidade já moderna, né? Mas, digamos assim, era o dia do culto principal. A igreja passou a ver o domingo como o reinício, porque de fato, o primeiro dia da semana, não o sétimo, o primeiro, e ali ressurgiu o Cristo, e portanto a igreja passou a ver o domingo como o dia do Senhor. Todavia, que a gente não se confunda com o fato de que todo dia é dia do Senhor. Todo dia somos chamados a viver para a sua glória. Não somos mais da velha aliança, somos da nova. E a nova aliança derramou-se o Espírito Santo sobre nós para que nós vivêssemos a realidade de Cristo todos os dias. Não mais guardar um dia, mas guardar todos, viver como se todos os dias fossem santos, porque de fato todos os dias estão sob o governo, sob a direção daquele que é o autor da vida. Tá? Então, no domingo, João recebe essa visão, tem essa visão, como ele diz, achei-me no Espírito, e ele recebe a ordem de escrever 7 cartas a 7 igrejas. Então, dito isso, a gente precisa entender, voltar para o princípio de interpretação de texto, que é as cartas que foram escritas para essas igrejas não pode significar para nós o que para eles nunca significou. Certo? Se foi escrita para elas, eles são os leitores primários, eles são os destinatários primeiros, e portanto ela só pode significar para a gente o que significou para eles, porque ela não foi enviada para a gente,
Foi enviado para as igrejas, para essas 7 igrejas da Ásia, certo? Mas, como eu disse, o número 7, falei tanto disso na semana passada, o número 7 fala de completude, de plenitude, de perfeição, e, portanto, fala também, 7 igrejas, fala da igreja de todos os tempos, fala para nós, igreja. Mas ainda que não falasse, ainda que não fossem 7 igrejas, nós entenderíamos o significado dessas cartas e encontraríamos aplicações práticas para a nossa vida hoje, porque a palavra de Deus é eterna, tá certo? Então, versículo 12, o João, tendo ouvido a voz que dizia, olha, escreve essas coisas, ele então faz um movimento natural, ele se gira para ver quem que estava falando com ele, de quem era essa voz que tinha estrondado ali, que tinha chegado aos seus ouvidos. E quando ele olha, versículo 12, para ver quem falava comigo, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Então, quando João se vira para ver quem falava, ele não viu quem falava, mas ele viu esses 7 candelabros. Candelabros é uma... Não sei se vocês já viram uma imagem, é a menorá, também chamada assim no Velho Testamento. É um objeto tipo de vela, como se fosse vela. Sabe aqueles filmes de um castiçal? Vocês sabem o que é um castiçal? Então, são 6 braços assim, 3 de cada lado e um no meio. E aquilo lá é o candelabro, que era comum no Velho Testamento usar, tinha um candelabro no ritual lá, na cerimônia no templo, e portanto o candelabro não deveria ser apagado, aquela luz não deveria ser apagada nunca, ela era alimentada com óleo, de modo que nunca se apagava, né? Os sacerdotes eram responsáveis por ficar alimentando aquele negócio com óleo, de modo que a luz permanecesse sempre acesa, né? E portanto, os 7 candelabros fala de uma luz sendo refletida, mas de uma luz que não é própria. Ou seja, o candelabro lá no Velho Testamento, ele não tinha luz própria, ele dependia do óleo para gerar luz. E nós, como igreja, somos isso. Nós não temos luz própria. Nós estamos em Cristo. E o Cristo é a luz do mundo. E porque Cristo é a luz do mundo, nós, como igreja, refletimos essa luz por estarmos em Cristo. Certo? Deu para entender aí? 7 candelabros são 7 igrejas, e a pergunta é, como você sabe, Léo? Quem te disse isso? Bom, quem disse foi o próprio Jesus, no versículo 20, depois a gente vai ler, ele vai falar que os 7 candelabros são as 7 igrejas, e portanto essas igrejas que receberiam essas cartas, tá? Bom, como a gente disse, o Apocalipse é um livro que envolve muita imagem, simbolismo, todavia, muitas vezes no próprio texto está o significado dessa imagem, desse simbolismo. Esse é um exemplo disso. 7 candelabros, a gente segue no texto na leitura, versículo 20 vai falar o que é esses 7 candelabros. São as 7 igrejas que ele tinha enviado a carta. Versículo 13 vai dizer assim: e entre os candelabros, entre os candelabros, alguém semelhante ao filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Semelhante ao filho de homem, essa linguagem, essa expressão não nos é estranha. Nós já vimos ela no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Se você quiser abrir, não precisa, tá? Mas eu vou só ler rapidinho, já que é um texto curto. Daniel 7, 13 e 14 vai dizer: na minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações, homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Bom, uma linguagem claramente, obviamente, referindo-se ao Messias, ao Deus eterno, ao Rei dos Reis. E, portanto, quando a gente lê aqui, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, nós não podemos ter outra interpretação, senão ele viu Jesus. E daí, ele tendo visto Jesus, ele faz
começa uma descrição de Jesus, ou de como ele estava vendo Jesus. E a descrição que ele faz aí dessa roupa era de um homem com veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. É uma descrição de uma roupa real, usada por um rei, ou ainda de uma roupa sacerdotal, usada pelo sumo sacerdote no Velho Testamento. Portanto, o João está dizendo que ele viu Jesus e ele estava vestido como um rei e como um sacerdote. E de fato ele vai cumprir, como a gente já disse anteriormente, essas três realidades. Ele vai cobrir elas de novo aqui em Apocalipse. Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta, porque ele vai falar aquilo que de fato é verdade absoluta. Tá? Versículo 14 aí, João continua a descrição de quem é Jesus, ou de como ele viu Jesus. Ele vai dizer: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Bom, essa questão dos seus cabelos brancos remete à questão de eternidade. Daniel 7, 22, deixa eu abrir aqui, Daniel 7, 22, o Daniel também vai usar uma expressão aqui, se referindo a Jesus, e ele vai dizer: até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, e chegou a hora que eles tomassem posse do reino. Então, desde o Velho Testamento, nos profetas, na linguagem profética, especialmente de Daniel, Jesus, o Rei dos Reis, é visto como aquele que é ancião de dias, e a ideia é que ele vive desde sempre, ele é antes de todas as coisas, e ele é a razão de todas as coisas, tudo foi feito por ele, para ele, enfim, é essa a ideia aqui, tá? E depois vai dizer que ele é aquele que tem olhos como chama de fogo. A ideia é que fogo purifica, fogo vê perfeitamente, separa perfeitamente aquilo que é impuro no ouro, né? Aquilo que é impuro, aquilo que não é ouro verdadeiro, do que é ouro. E portanto, a ideia aqui é que ele é capaz de perceber plenamente as coisas, ele é capaz de julgar perfeitamente. Ele não é como um juiz dos nossos dias que vê ali os autos do processo e tenta decifrar as coisas. Não, ele é aquele capaz de ver. Ninguém precisa dar relatório para ele, ninguém precisa abrir processo, ele sabe de todas as coisas. Ele é aquele que olha e vê perfeitamente, cristalino as coisas. E portanto, é assim que João descreve o nosso Jesus nessa visão. Versículo 15: seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Bom, bronze sempre nas escrituras vai remeter, ou via de regra remete ao juízo. Foi assim, por exemplo, para contar uma história bem conhecida, que inclusive é citada no Novo Testamento, foi assim que aconteceu no deserto, quando o povo de Israel, que tinha aliança com Deus, né, fez uma besteira lá, enfim, e Deus enviou cobras peçonhentas para picá-los, para trazer juízo sobre eles. E então o povo foi até Moisés e falou: clama a Deus por socorro, fala para ele que nós estamos arrependidos. Enfim, foram buscar socorro em Deus. E Deus então falou para Moisés: Moisés, tome uma cobra, erga uma cobra no deserto, uma cobra de bronze, e todo aquele que for picado e olhar para essa cobra de bronze não morrerá desse veneno mortal. E portanto a ideia é que Deus estava julgando o povo ali, por isso estava trazendo juízo sobre eles. Mas aquela cobra era a imagem de que o pecado, porque bronze significa juízo, o pecado tinha sido levantado, e agora quando você olhasse para aquela cobra já não seria punido. E Jesus vai dizer em João 3 que ele é a imagem, ou que aquela cobra remetia à imagem dele, aquele que tomou sobre si toda a condenação, todo o pecado, foi levantado para que então todo aquele que olhasse para ele, clamasse a ele por socorro, não morresse daquela picada mortal, chamada pecado, que nós fomos picados em Adão no Éden. Portanto, a bronze remete sempre a juízo. Então, quando vai dizer aqui
E se você quiser ler a história, está em Números 21, 5 a 9, tá? Então, bronze remete a juízo, então fala, os seus pés é como o bronze numa fornalha ardente. Pés é usado, em Apocalipse a gente vai ver isso depois mais claramente, é usado para pisar a vinha, é usado para espremer, para trazer juízo, e portanto a ideia é que ele é aquele não só que julga perfeitamente, como ele é aquele que executa a sentença com justiça. Ele é o autor da vida, e ele é aquele justo juiz que executará com justiça a sentença. Sobre quem? É a pergunta, que daqui a pouco essa resposta vai ser dita. Então, continuando aí no versículo 15, vai dizer, e sua voz era como o som de muitas águas. Talvez o João esteja pensando aqui, uma vez que ele está em Patmos, uma ilha, e ilha você sabe, né? Todo tempo tem barulho de onda, todo tempo as ondas estão batendo nas rochas, não tem como você parar de ouvir isso, não tem como você impedir isso. E quando vem o vento forte, a tempestade, aí que você vai ouvir mesmo. E talvez João esteja remetendo a essa imagem que era tão comum para ele, para se referir à voz de Jesus. O que ele está dizendo é, não importa se você quer ou não quer, essa voz é estrondosa e você terá que se submeter a ela, você terá que ouvi-la, ela vai romper as barreiras do espaço, do tempo, ela vai cruzar a história. Essa voz é poderosa, é o que o João está dizendo para nós, tá? Seguindo aí, versículo 16, ele vai dizer, tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Tá? Então, 7 estrelas, de novo, o que é? Versículo 20 vai dizer, as 7 estrelas são 7 anjos da igreja, ou então os 7 pastores, o pastor de cada igreja, ou o anjo de cada igreja, e depois a gente trabalha essa ideia com mais calma quando a gente chegar no versículo 20. Mas da sua boca saiu uma espada afiada, é obviamente uma referência à própria palavra de Deus, que nós temos isso muito claro em Hebreus 4, versículo 12, dizendo que a palavra de Deus é afiada e que é capaz de dividir juntas e medulas, enfim, a ideia de que ela é capaz de romper com as nossas estruturas, é capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser, tá? Então, depois de trabalhar um pouco essa interpretação desse texto do 9 ao 16, eu queria parar um pouco para falar dessa visão de João, porque talvez eu tendo que pegar os elementos e explicar para vocês, perde-se de vista a visão em si que João teve. Então eu queria aproveitar para transmitir, para resumir essa visão que João teve. João ouve uma voz estrondosa, vira-se para ver de quem que era aquela voz. Ao virar, ele não vê essa voz, mas ele vê 7 candelabros, que são as 7 igrejas. Aí ele percebe que o autor daquela voz estava no meio da igreja, dessas 7 igrejas. E então João passa a descrever o autor daquela voz. E o aponta Jesus como sendo eterno, versículo 14, a parte A, justo juiz, versículo 14, a parte B, aquele que sentencia e executa com justiça a sentença, versículo 15, aquele que tem voz poderosa, e por fim, aquele que tem a igreja em suas mãos, e que o seu rosto é tão glorioso, que não pode ser contemplado plenamente, porque é como o sol no seu mais alto grau de luz, né? Quando chega meio-dia, o sol está ali, você não é capaz de enfrentá-lo com os seus olhos, porque você fica zonzo, o seu olhar fica, como fala isso? Escurecido. Não é possível. Essa é a visão que João tem, e esse é o nosso Senhor. Ele tem a igreja em suas mãos, e talvez para nós isso não seja tão impactante,
embora deveria ser, o fato é que para uma igreja que está em profunda perseguição, ter ali alguém, ter a mensagem de que Jesus tem ela em suas mãos, deveria ser extremamente encorajador, revigorante para esses irmãos nossos. Agora a gente vai começar então o versículo 17 e 18, que vai dizer assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Bom, se eu pudesse resumir então a reação de João diante daquela visão, foi de assombro, foi de ai de mim. Foi a mesma reação que teve Isaías, em Isaías 6, quando vê o trono de Deus. Ele fala: ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa é a reação daquele que tem contato com o Eterno. Ele só pode cair aos seus pés, ou seja, se ajoelhar, se prostrar e ficar assombrado, com medo. Aquele que é puro, aquele que é poderoso, que tem voz poderosa, aquele que é capaz de exercer com justiça, juízo, está diante de mim, miserável pecador. O que eu vou fazer senão me prostrar, senão me apavorar diante dessa visão? E a reação então de João é natural, é o normal de todo aquele que tem esse encontro com Cristo. Mas Jesus coloca sua mão direita, sinal de autoridade, sinal de poder, de força. Mão direita é sinal de trabalho, né? E portanto Jesus coloca sua mão direita sobre ele e o levanta, ou o acalma, o traz de volta. E meus irmãos, eu não sei quanto isso é assombroso para você, mas aquele que tinha poder e direito de te amassar, de te condenar eternamente, porque justamente você pecou contra ele, ele não faz. Ele te levanta, ele é aquele que te abraça, ele é aquele que não está ali para te destruir, mas ele está ali para te fortalecer. O autor da vida, aquele que tinha direito de nos eliminar pelas nossas culpas, pelo nosso pecado, ele não o fez. E se ele não o fez, ninguém tem o direito de fazer. Ninguém pode fazer, porque sobre aquele que está o sangue de Cristo, não há nenhuma condenação mais. Tudo foi cancelado, tudo foi anulado. Nós não estamos mais sob condenação alguma. O Rei dos Reis colocou a sua poderosa mão sobre nós e nos levantou. E agora então, aproveitando essa imagem, eu queria te perguntar: você teve esse encontro pessoal com Cristo? Você teve a sensação de total indignidade um dia determinado quando esteve na presença de Deus? Você teve a sensação total de sujeira diante daquele que é puro? Essa é uma experiência que nós precisamos gozar dela. É uma experiência que está aberta a nós. Porque não pode ser outra experiência senão de se prostrar e dizer: ai de mim. Se você não vivenciou essa experiência, eu queria até trazer uma imagem que talvez vai traduzir essa ideia. Talvez você é alguém que... Eu vou usar até o Jonas e a Cris aqui, aproveitando que eles estão aqui. Talvez você é alguém que saiu lá da sua casa agora, faxineira. A casa está limpa, está legal. Mas aí você vai na casa do Jonas e da Cris. Aí o nível de faxina aumenta. Aí você chega lá e fala: velho, isso sim é brilho, é limpeza nesse negócio, né? E portanto, é isso. De repente você se sente uma panela até limpinha, sem sujeira, sem muita, sabe, sem muitos riscos, sem muitos defeitos, problemas.
mas aí você se depara com o Cristo, o perfeito, puro, justo, fiel, e daí então você percebe o quão sujo e imperfeito você é. Essa é a experiência que o cristão precisa vivenciar. E deixe-me só concluir dizendo que essa não é uma experiência que o Senhor te chama para vivenciar em um dia que é conhecido como o dia da sua conversão, o dia que você teve o primeiro encontro com Jesus. Essa é uma experiência que o Senhor quer que você tenha vez após vez, ou melhor, muitas vezes ao longo da sua caminhada. É como memoriais na nossa caminhada. Ele quer marcar esses dias para que a gente, através dele, desses dias, dessa experiência de contemplação de Deus realmente, de concepção de total indignidade, que a gente viva a nossa vida a partir disso. O Senhor quer nos dar isso. O Senhor é poderoso para fazer isso. E portanto, se você não teve, ou se você teve, mas isso é uma lembrança muito antiga, eu te conclamo a dedicar o seu coração, a contemplar, a meditar na grandeza do seu Deus, através das Escrituras, separando um tempo para você e ele terem um encontro de um Deus apaixonado por você, e de alguém que sabe que não merece essa paixão, mas que está aberto para receber. Seguindo aí, versículo 19, a gente está caminhando para o final aqui, versículo 19, escreva, pois, João, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Tem versões que fica assim, escreva então, João, as coisas que são, as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer ou que estão por vir. E aí alguns comentaristas das Escrituras vão tomar esse texto e dizer, bom, capítulo 1 é a visão de João, é aquilo que ele viu. Capítulo 2 e 3 é as coisas que são, é o que a igreja, as 7 igrejas ali, a quem foi endereçada essas cartas, estava vivenciando, estava passando. E por fim, capítulo 4 em diante, é aquilo que está por vir. E portanto eles fazem essa divisão, essas marcas no texto a partir desse versículo. Como eu disse, essa não é a forma como nós abordaremos o texto, porque me parece romper com a introdução do próprio livro. Apocalipse 1, versículo 1, voltando lá rapidamente, vai dizer, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E portanto, me parece que trabalhar capítulo 4 em diante como coisas futuras não é fiel à introdução do texto de Apocalipse. E por isso nós não faremos isso. Todavia, em tempos de rupturas, é importante dizer, aqueles que veem assim o texto não são hereges, não são primos, continuam sendo irmãos, queridos, que amam a Cristo, que têm desejo de conhecer a Cristo. Erros, pelo menos de interpretação, eventualmente vão acontecer, somos passivos de erros, e portanto não são erros que não tocam, ou seja, só os erros que tocam as coisas centrais das Escrituras, tornam aquele irmão um herege. E sendo assim, nós o repreendemos e dizemos, volte às Escrituras. E se ele continua caminhando nesse erro, que fere as doutrinas fundamentais, nós já não o temos mais como irmão. Mas, quando alguém vê o texto, no caso de Apocalipse,
como capítulo 4 em diante, como algo para o futuro, algo que vai acontecer, futuro para nós, inclusive, século 21, cara, eu não vejo assim, mas você fique à vontade, que o Senhor se revele para vocês através desse tipo de abordagem do texto. Acho que ela será minúscula perto da grandeza desse texto, mas está tudo certo. Segue a vida, são nossos irmãos, amam a Cristo, estão se debruçando sobre a palavra de Deus, e o Senhor é aquele que fala aos corações. Está tudo certo, sem rupturas desnecessárias, ok? Versículo 20, para a gente encerrar o nosso texto, vai dizer: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos, ou são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Viu que o texto se explicou? Anteriormente era só uma imagem, mas não tinha significado. O texto deu para nós o significado. Não precisei imaginar nada. Estava ali no texto, era só continuar lendo. E portanto, o que temos aqui, 7 igrejas, 7 anjos. E aí a pergunta é: como assim 7 anjos? Como assim 7 anjos? E a resposta é: não sei exatamente. Há a possibilidade desses 7 anjos serem de fato seres angelicais, como no sentido comum, né? E que o autor de Hebreus vai dizer que eles são aqueles que ministram aquilo que Deus ordena, mas podem ser os 7 pastores dessas 7 igrejas. Por que, Léo? O pastor é anjo? Lógico que não. É por causa do significado da palavra no grego, língua que João usou para escrever Apocalipse. Anjo, no grego, no sentido estreito, é um ser angelical, claramente. Mas anjo, no sentido mais largo da palavra, é um mensageiro. E nesse sentido, o pastor que receberia essa carta de João e comunicaria, leria ela para a igreja, de fato ele estava cumprindo o papel de anjo, no sentido largo, de mensageiro. Portanto, as duas interpretações estão perfeitas. Veja, é uma parte que a gente não consegue cravar com certeza, mas que não altera em nada, absolutamente nada, a visão que João teve, não altera em absolutamente nada essa necessidade de termos encontro com Cristo e nos percebermos miseráveis, necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Portanto, nós deixamos em aberto, não queremos fechar o que não parece claro fechar nas Escrituras, mas queremos fechar que o Senhor é aquele que é capaz de nos dar essa experiência, de nos fazer perceber o quão indignos nós somos da glória dele. E portanto, nós nos prostramos e dizemos: tende misericórdia de nós. E assim o Senhor é aquele que imputa sobre nós a sua justiça, conquistada ou declarada na cruz do Calvário. E a partir de então, não há mais condenação sobre nós. Essa é a glória do Evangelho, é a simplicidade do Evangelho. Eu não preciso fazer nada, senão reconhecer quem eu sou. E o resto, Deus fez por mim, naquela cruz. Amém? É isso, gente.